Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz, que Deus abençoe e ilumine a todos nós, vigilantes e ao mesmo tempo atentos à palavra de Deus. Nos unimos aqui nesse dia 7 de maio de 2024, nessa terça-feira, pedindo a Deus que ilumine e abençoe a todos nós, nessa sexta semana da Páscoa. E o evangelho que nós temos é tirado do capítulo 16, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: agora parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque vos disse isto, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vos mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim. A justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. E o julgamento, porque os chefes deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, aqui Nossa Senhora da Abadia, Diocese de Cristalândia, graça e paz. Nós estamos no Evangelho, talvez dos momentos difíceis do discurso de Jesus é a despedida mesmo. Capítulo 13 a 17 é uma despedida de Jesus. Jesus vai se despedindo e ao mesmo tempo vai preparando os seus discípulos para aquilo que vai acontecer. Mas o Evangelho de hoje demonstra esse momento tenso. Afinal, na cabeça dos discípulos fica a pergunta: e nós? Se você parte para a casa do Pai, há uma tristeza, e nós? O que queremos fazer? Nós que largamos tudo para te seguir, largamos barcos, família, pais, largamos muita coisa para te seguir, e agora você diz que parte, como ficará a gente? O que será de nós? Então isso bate uma tristeza naqueles que estão ouvindo o discurso de Jesus. Mas Jesus promete a vinda de um defensor, a vinda de um espírito, a vinda de alguém que vai defender os seus. E é importante essa consciência, porque a vinda de um defensor, significa que a terceira pessoa da Santíssima Trindade é que dá força para aqueles que fizeram a experiência do ressuscitado de prosseguir a vida. Se não é a obra do Espírito Santo, a gente não consegue fazer muita coisa, não. A gente vira apenas empresários de igreja. A gente vira apenas funcionários de altar. A gente vira apenas gente que cumpre funções. Por isso, Jesus, agora eu parto para aquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Mas porque eu disse que vou partir, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu digo a verdade: é bom que eu vá. É bom que eu vá para que o defensor venha até vocês. É bom que eu vá para a casa do Pai. Porque quando o Espírito vier, demonstrará ao mundo o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. 3 palavrinhas: pecado, justiça e julgamento. Qual que é o pecado? Não acreditar em Jesus. Aqueles que mataram Jesus não acreditavam nele. Aqueles que condenaram Jesus não acreditavam nele. Então o pecado consiste em não acreditar em Jesus. Não acreditar em Jesus. A justiça, porque vou para o Pai. A justiça é porque a morte não acabou com Jesus. A morte o levou ao Pai. Então a justiça foi feita. Esse condenado à cruz, como subversivo e irresponsável, ele foi feito justiça porque ele ressuscitou. Ele ressuscitou.
Então a justiça é o fato de que Jesus não permanece morto. Jesus permanecerá vivo, ressuscitado e volta e se encontra com os seus, na experiência do ressuscitado. E o julgamento, porque os chefes desse mundo já estão condenados. Os chefes desse mundo já estão reprovados por Deus. Por isso que a gente nunca fala que fariseu, doutor da lei, Pilatos foram para o céu. Porque os chefes do mundo estão condenados. É o rico e o Lázaro, né? Lázaro está ao lado de Abraão. E o rico, mesmo no inferno, quer mandar em Abraão. Manda. Tem gente que tem mania de mandar, né? Vive mandando. Quer mandar em Deus e o mundo. Então nós temos a beleza do Evangelho, que é essa despedida de Jesus, essa promessa do Espírito Santo de Deus, e a gente precisa do Espírito de Deus. A gente precisa de rezar. Acho que o dia que, tempos atrás, de Semana Santa, todo dia eu tinha missa às 7 horas da manhã em alguma fazenda por aí. O dia começava bem. Apesar do cansaço de acordar cedo, rodar muitos quilômetros, o dia começava bem. O dia fazia bem para a gente. O dia nos ajudava. Então a gente terminava o dia, voltava para casa, porque a gente rezou com quem não teria oportunidade de ter nenhuma missa durante a Semana Santa. Que trabalha lá longe, não tem nem meios de chegar aqui. E, não obstante o cansaço, isso nos fazia bem. Por isso a gente vai olhando assim o Evangelho, e por mais seja dura a despedida de Jesus, Jesus tem consciência de que mandará e nós não estaremos só. O sentimento de estar só, ele é muito duro. E principalmente quando a gente está só e ninguém sabe que a gente existe. Há um determinado país, uma determinada história, que eu esqueci o país, de que uma senhora vivia sozinha no lugar, ela ia no banco todo mês e parou de ir no banco. Aquela senhora não ia no banco e o gerente percebeu. O gerente percebeu que a aposentadoria chegava, percebeu que não estava movimentando a conta, percebeu que não tinha nada dizendo que ela tinha morrido, não foi declarada morta, não tinha um óbito, um comunicado. Então ele, depois de um tempo, ele chamou a polícia. Escuta, vai verificar essa senhora, porque ela sempre vinha no banco e ela faz meses que não aparece, não há movimentação, as contas estão sendo pagas porque está tudo no débito automático. Mas não há comprovante, não há coisa, nada além disso. Aquilo que está sendo no débito automático está sendo pago, mas não há movimentação e ela nunca mais apareceu aqui. Então a polícia foi aonde ela morava, num prédio, olhou a correspondência, cheio de correspondências lá na caixa de correio, foi no apartamento, arrombou, ela tinha meses que estava morta dentro do apartamento. Meses que estava morta lá dentro. O que nos assustou é que ninguém sentiu falta dessa senhora, a não ser o gerente do banco. Os vizinhos não sentiram falta, o responsável pelo condomínio não sentiu falta, ninguém sentiu falta, os familiares não sentiram falta, ninguém sentiu falta dessa senhora durante o tempo, meses que ela viveu desaparecida. Tanto que o governo criou um ministério para cuidar dessas situações, para observar isso. O ser humano que morre, ninguém percebe, os vizinhos não sentiram nem o cheiro. Ninguém percebeu que aquela senhora, durante meses, o gerente do banco que percebeu, cadê aquela senhora? Nenhum parente, nenhum vizinho, nem o chefe do condomínio, nada. Tamanha é, às vezes, a insensibilidade nossa da gente não perceber que o outro existe e nem sentir a falta dele. Por isso peçamos a Deus que nos mostre, nos livre do pecado, faça justiça em relação a gente e nos salve, não nos julgue, não nos condene. Que a gente, ao ver que o pecado de não acreditar em Jesus, nos tira a justiça e nos tira também a salvação e nos leva à condenação. Que Deus abençoe e ilumine a todos nós. Um abraço e até mais.